Vivemos em uma era em que o brilho substituiu o valor, onde a pressa virou sinônimo de progresso e o acúmulo virou sinal de poder. Mas poucos percebem que, por trás de cada rosto cansado e sorriso forçado, há um mesmo vazio disfarçado de sucesso. As pessoas correm atrás de dinheiro, status e aprovação, acreditando que a riqueza está do lado de fora, quando na verdade ela sempre esteve dentro, adormecida, esperando que alguém tivesse coragem de olhá-la sem distrações. A verdadeira pobreza não é a falta de dinheiro, é a falta de direção interior. É acordar todos os dias para cumprir tarefas que não alimentam a alma, gastar energia tentando parecer bem enquanto se sente quebrado por dentro. É buscar reconhecimento em um mundo que esquece facilmente quem você é. O homem moderno acredita que o próximo aumento, o próximo carro ou a próxima casa trarão paz. Mas quanto mais conquista, mais sente que algo essencial continua faltando. Os antigos estoicos sabiam disso. Eles viam o mundo correr em busca de tudo, o que no fim nunca pode ser possuído. Porque quem não se domina será sempre dominado pelo que busca. Eles ensinavam que riqueza sem sabedoria é ilusão e que abundância sem virtude é só um disfarce bonito para o vazio. O verdadeiro poder começa quando o homem deixa de buscar controle sobre o mundo e decide conquistar o único território que realmente pertence a ele, a própria mente. Dominar-se é libertar-se. E é essa liberdade que gera toda forma de prosperidade verdadeira. Quando a mente se aquieta, a vida se alinha. Quando a pressa cessa, a clareza surge. E quando o foco deixa de ser ter e passa a ser, o mundo começa a responder de outra maneira. Não como um inimigo a ser vencido, mas como um reflexo da paz interior que foi conquistada. Hoje você vai entender porque só existe uma forma de ser realmente rico, ser rico por dentro, para que tudo o que for construído fora seja apenas consequência. Há uma pobreza que não aparece nos extratos bancários. Ela vive silenciosa, escondida nas escolhas diárias, nos pensamentos que repetimos sem perceber, nas crenças que herdamos sem questionar. Essa é a pobreza mental, a origem invisível de quase toda limitação. É ela que faz alguém trabalhar duro e, mesmo assim, continuar preso no mesmo lugar. É ela que transforma o sucesso em ansiedade e a liberdade em um medo constante de perder o que foi conquistado. A mente programada pela escassez acredita que o mundo é uma guerra constante. Ela compara, teme e duvida. Sempre que vê alguém prosperar, interpreta como uma ameaça, não como inspiração. Vive com pressa, porque acredita que sempre está atrasada em relação aos outros. E por trás de cada pensamento de escassez, há um mesmo enredo: eu não sou suficiente. Essa é a frase mais cara do mundo, porque ela rouba de dentro o que o dinheiro lá fora jamais poderá comprar: a confiança. Os estoicos sabiam que ninguém é pobre por causa das circunstâncias, mas por causa das ideias que o escravizam. Um homem pode perder tudo e ainda ser livre, se mantiver o controle sobre sua mente. Da mesma forma, outro pode ter tudo e viver em prisão constante, refém de pensamentos que o fazem duvidar do próprio valor. É por isso que eles ensinavam: a mente é o campo de batalha onde a fortuna e a ruína são decididas. A reprogramação mental começa quando se compreende que riqueza não é o que você ganha, é o que você sustenta dentro de si. Cada emoção controlada é um investimento. Cada pensamento purificado é um lucro. Cada impulso superado é um aumento de patrimônio interior. E pouco a pouco, essa estabilidade interna se manifesta no mundo físico. O que antes parecia sorte passa a ser coerência.
porque o externo sempre obedece ao interno. A partir daqui, o caminho se torna mais claro. Para criar prosperidade verdadeira, não basta desejar mais, é preciso tornar-se mais. E esse é o princípio da lei estoica do valor, o ponto em que o ter se curva diante do ser. O erro mais comum é acreditar que o dinheiro transforma o homem. Na verdade, ele apenas revela quem o homem já é. Um coração inquieto continuará inquieto, mesmo cercado de luxo. Uma mente disciplinada permanecerá estável, mesmo em meio à escassez. Por isso, o verdadeiro estoico nunca busca o ouro primeiro. Ele busca a clareza. Ele entende que o que se constrói de fora, sem alicerce interno, desmorona ao primeiro vento da vida. Ser antes de ter é inverter a lógica do mundo moderno. É deixar de perguntar quanto posso ganhar e começar a perguntar quem preciso me tornar para sustentar o que desejo. O dinheiro não obedece a quem o persegue, mas a quem o compreende. E compreender exige autodomínio. Saber dizer não ao impulso, ao desperdício, à comparação. Exige fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. A mente treinada na virtude atrai naturalmente as oportunidades certas, porque opera em sintonia com a realidade, não em fuga dela. Um homem que cultiva disciplina, paciência e propósito se torna um ímã para a prosperidade, porque transmite confiança, estabilidade e coerência, 3 sinais que o mundo sempre recompensa. Ser rico por dentro é a preparação silenciosa que antecede qualquer conquista legítima. Os estoicos chamavam isso de arete, excelência moral, o compromisso de agir em conformidade com o melhor que existe em você. Não se trata de perfeição, mas de progresso constante. Quando essa mentalidade se torna natural, o sucesso deixa de ser um esforço e se torna uma consequência. Você não precisa mais provar nada ao mundo, apenas expressar quem é. É por isso que muitos correm em busca de fórmulas e poucos alcançam resultado duradouro. A maioria quer o fruto sem plantar a semente, quer o reconhecimento sem construir o caráter. Mas o verdadeiro poder surge quando o homem entende que o ouro mais valioso é aquele que refina a própria mente. E é a partir dessa transformação silenciosa que tudo muda, porque o invisível cria o visível. Agora é hora de entender como essa transformação acontece na prática, como reprogramar o invisível para que a realidade comece, enfim, a obedecer à sua nova identidade. Reprogramar a mente não é repetir frases positivas diante do espelho, nem acreditar que o universo entregará tudo sem esforço. É um trabalho profundo, quase artesanal, de observar os próprios pensamentos, até entender quais deles são sementes de crescimento e quais são ervas daninhas que sufocam o progresso. O homem que não observa a mente vive como refém de impulsos, reagindo a tudo, controlado por nada. O que o estoico faz é o oposto. Ele cria silêncio dentro de si para enxergar com lucidez o que precisa ser transformado. A mente é como um campo fértil que sempre está produzindo algo. Se você planta medo, colhe limitações. Se cultiva gratidão e propósito, colhe abundância e direção. Por isso, o primeiro passo da reprogramação é a consciência. Perceber os pensamentos automáticos que sustentam a escassez. Eu nunca vou conseguir. Não é o momento certo. Outros têm sorte, eu não. Cada uma dessas frases é uma programação invisível, moldando comportamentos, sabotando decisões, atrasando a colheita da vida. Os antigos filósofos entendiam que a mente é a causa e o mundo é o efeito. A alma se tinge da cor dos seus pensamentos. Essa ideia resume toda a arte de transformar-se. Trocar medo por razão, inveja por admiração,
pressa por paciência. Essa é a alquimia interior. O estoico moderno faz isso todos os dias, não para se tornar invencível, mas para permanecer consciente. Ele entende que a abundância é consequência de coerência, pensar, sentir e agir na mesma direção. Quando o caos interno silencia, a vida externa se reorganiza. É por isso que pessoas calmas tomam melhores decisões, atraem melhores oportunidades e lidam com as perdas com sabedoria. O mundo não lhes obedece porque são especiais, mas porque estão em sintonia com leis internas que poucos compreendem. A reprogramação mental não é um evento, é um estilo de vida. O compromisso diário de lapidar a mente até que ela se torne instrumento da própria evolução. E é justamente nesse ponto que surge um paradoxo que poucos percebem. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais distante fica da verdadeira riqueza. É o que veremos a seguir. A estranha verdade de que só enriquece quem aprende a parar de correr atrás. O mundo ensina que quem corre mais, vence. Que quem trabalha sem parar, dorme pouco e fala alto sobre seus planos será, inevitavelmente, bem-sucedido. Mas há algo que a pressa não revela. Correr atrás é, muitas vezes, a confissão de que você ainda não acredita que merece o que busca. O homem que vive em estado de perseguição constante não está agindo por abundância, mas por medo. E o medo, mesmo disfarçado de ambição, é o maior bloqueio para a verdadeira prosperidade. O estoico entende um princípio que o mundo moderno esqueceu. O controle nasce quando você solta. Ele não busca riqueza, ele se torna o tipo de pessoa que a riqueza busca. Enquanto muitos confundem movimento com progresso, o sábio busca direção. Age menos, mas age certo. Fala pouco, mas cada palavra tem peso. Ele não precisa provar que está vencendo, porque já venceu o inimigo mais difícil, a ansiedade de parecer bem. Correr atrás é desperdiçar energia tentando forçar o que só floresce no tempo certo. Assim, como o agricultor não puxa o caule para fazer a planta crescer, o homem sábio não força resultados. Ele cria as condições ideais para que eles aconteçam. Ele sabe que a vida recompensa quem cultiva constância, não quem vive de picos de entusiasmo seguidos de quedas. Essa serenidade é o segredo dos que atraem sem correr, dos que conquistam sem gritar. A riqueza, seja ela financeira, emocional ou espiritual, sempre se aproxima de quem aprendeu a permanecer inteiro no meio do caos. É por isso que o estoico se torna naturalmente próspero, porque enquanto os outros reagem, ele observa. Enquanto os outros se apressam, ele entende. E essa tranquilidade o coloca à frente sem precisar ultrapassar ninguém. A partir desse ponto, o próximo passo é compreender a lei que governa tudo o que você manifesta. Aquela que mostra como o mundo externo é apenas o reflexo exato da ordem que você cria dentro de si. É o que os antigos chamavam de o princípio do espelho, a prova viva de que o universo copia o seu estado interno. Nada no mundo acontece por acaso. Tudo é resposta. O que você vive fora é apenas o eco do que construiu dentro. Se há caos interno, haverá desordem no entorno. Se há clareza e propósito, a vida começa a alinhar pessoas, oportunidades e caminhos de forma quase mágica, mas nada disso é sorte. É coerência. O universo não entrega o que você pede, ele reflete o que você é. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre elas. Essa frase revela uma das leis mais poderosas da vida. Não é o mundo que define sua experiência, é a lente pela qual você o enxerga. Uma mente treinada para ver obstáculos como lições transforma quedas em degraus.
Já uma mente reativa cria tempestades até nas águas calmas. A forma como você interpreta a realidade determina se será vítima dela ou o seu criador consciente. Pense em quantas vezes o mesmo problema derruba uns e fortalece outros. Não é o evento que muda o destino, é o estado interno de quem o vive. Quando há disciplina, serenidade e foco, tudo o que acontece se torna matéria-prima para o crescimento. Mas quando há confusão e pressa, qualquer pequena adversidade parece o fim do mundo. O homem rico por dentro entende que cada situação é um espelho que mostra onde ainda precisa evoluir. Ele não luta contra o reflexo, ele muda a imagem original. Reprogramar o invisível é exatamente isso. Limpar a mente para que o reflexo volte puro. O mundo começa a obedecer quando você para de resistir e passa a agir em harmonia com a razão. O universo não é um inimigo, é um espelho honesto. Ele apenas mostra o que você projeta. Quem domina seu estado interno, domina o ritmo da própria vida, porque nada externo tem mais poder do que o que nasce de dentro. E quando essa transformação se consolida, surge um tipo raro de força, a força silenciosa. Aquele poder que não precisa ser anunciado, que não depende de aplausos nem da aprovação de ninguém. É o que veremos a seguir. O poder de quem não precisa provar nada para o mundo, porque já venceu por dentro. O verdadeiro poder não faz barulho. Ele caminha em silêncio, sem pressa, sem necessidade de ser visto. Enquanto o mundo se ocupa em mostrar resultados, o sábio se ocupa em manter raízes firmes. Ele sabe que a árvore não cresce para ser admirada, cresce porque é da sua natureza expandir. O homem que compreende isso já não compete, não imita, não busca aplausos. Ele apenas cumpre o seu propósito, e esse cumprimento é a sua recompensa. Quem é rico por dentro não se abala com a dúvida dos outros. Não precisa ostentar conquistas para provar valor, porque o seu maior troféu é a paz que ninguém pode tirar. Ele entendeu que o dinheiro pode comprar conforto, mas nunca respeito. Pode comprar atenção, mas não admiração. O que realmente sustenta a grandeza é o caráter. E o caráter não se constrói em público, mas nas escolhas que ninguém vê. O silêncio do sábio é o espaço onde a consciência trabalha. É nesse silêncio que ele pesa as palavras antes de falar, observa o mundo antes de reagir e decide com base na razão, não na emoção. Ele não mede a própria força pelo quanto consegue dominar os outros, mas pelo quanto consegue dominar a si mesmo. Essa é a força que inspira, mesmo sem intenção de impressionar. Os estoicos viam o orgulho como uma armadilha, a tentativa de convencer o mundo daquilo que ainda não se convenceu em si mesmo. Quando o homem é inteiro, a necessidade de provar desaparece. Ele não busca aprovação porque já tem convicção. E essa convicção silenciosa é o que o torna magnético, respeitado e inevitavelmente próspero. Esse é o ponto de virada. Quando a busca externa se dissolve e o foco passa a ser viver com propósito, integridade e sabedoria. A partir daí, surge um novo tipo de riqueza, aquela que une o domínio da mente à prosperidade material. É o que chamo de o código do milionário estoico, a nova definição de riqueza que transforma o modo de viver, decidir e conquistar. Ser rico por dentro e por fora é viver em equilíbrio entre duas leis eternas. A primeira é a lei estoica. Domine a mente e o mundo obedecerá. A segunda é a lei da abundância. Pense como quem já possui, e o universo responderá com mais. Quando essas duas forças se encontram, nasce uma nova definição de riqueza, não a do acúmulo, mas a da coerência.
O homem que é coerente entre o que pensa, sente e faz se torna imbatível, porque tudo o que ele toca carrega a energia da integridade. Essa é a verdadeira mentalidade milionária. Não a de quem mede o valor pela conta bancária, mas pela capacidade de manter-se firme enquanto tudo muda ao redor. Ser rico por fora é resultado. Ser rico por dentro é causa. E quem entende essa relação nunca mais vive em busca, vive em expressão. Ele não precisa perseguir oportunidades. Ele cria oportunidades por meio da clareza e da calma. O homem que domina sua mente vive em estado de presença. Ele não decide por medo, não gasta por vaidade, não age por impulso. Ele sabe que cada ação tem um custo energético e que investir em tranquilidade é mais valioso do que gastar energia tentando parecer bem-sucedido. Essa disciplina silenciosa o torna livre, livre para escolher o que realmente importa, livre para construir sem pressa, livre para prosperar sem se perder. A abundância se torna natural, porque nasce da sabedoria, não da escassez. O dinheiro vem como consequência de servir, criar e manter o foco naquilo que tem valor real. Essa é a filosofia que une os tempos, a virtude dos antigos e a consciência dos novos, o equilíbrio entre razão e ação, entre paz e progresso, entre riqueza material e serenidade espiritual. Quando essa verdade é compreendida, a vida muda de tom. O que antes era correria vira ritmo. O que antes era luta vira direção. O que antes era medo vira confiança. E nesse ponto, o homem descobre algo que ninguém pode tirar dele. A riqueza que não depende de nada externo para existir. É sobre isso que falaremos agora. A última e mais profunda forma de abundância. Aquela que permanece mesmo quando tudo mais é perdido. A vida pode mudar em um instante. O dinheiro vai e vem, as oportunidades se abrem e se fecham, as pessoas chegam e partem. Mas existe uma forma de riqueza que nada disso pode tocar, a que nasce do autodomínio. Quando um homem aprende a governar sua mente, ele deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser criador do próprio destino. Essa é a riqueza que nenhum colapso, crise ou traição pode roubar, porque ela não depende de nada, além de quem você se torna. O homem que é rico por dentro não teme a perda, porque entende que tudo o que é verdadeiramente seu jamais pode ser tirado. Ele sabe que o ouro da alma é mais duradouro que qualquer moeda do mundo. A disciplina, a serenidade, a clareza, esses são os bens que formam o alicerce de uma vida invencível. Quando o mundo desaba para muitos, ele permanece em pé, não por arrogância, mas porque construiu sua fortaleza no lugar certo, dentro de si. Os estoicos chamavam isso de liberdade interior. É o estado de quem não precisa de garantias para ter paz, de quem não vive reagindo, mas escolhendo, de quem compreendeu que o verdadeiro propósito da vida não é acumular coisas, e sim lapidar o espírito até que se torne inabalável. Quando essa consciência desperta, o dinheiro, o sucesso e o reconhecimento deixam de ser o centro e se tornam apenas consequência de uma mente ordenada e uma alma em paz. Ser rico por dentro é conquistar o único poder real, o de permanecer inteiro diante do inevitável. É caminhar com leveza em um mundo pesado e com propósito em meio à distração. Essa é a verdadeira liberdade, a que não se compra, mas se conquista. E quando você alcança isso, tudo o que constrói fora se sustenta, porque foi erguido sobre a base da sabedoria. O homem que é rico por dentro, inevitavelmente, será rico por fora.
Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa despertar para essa nova forma de ver a vida. Continue aqui, porque toda semana trazemos reflexões que unem sabedoria antiga e consciência moderna, para que você construa passo a passo a sua própria liberdade.